Boa tarde a todos. Hoje são 21 de dezembro de 2022. Estou aqui na Câmara Municipal para fazer um vídeo informativo, esclarecedor, sobre uma temática que nesses últimos dias tem circulado nas redes sociais e também nos bastidores entre os funcionários públicos, ACS e ACE. E vou analisar esse tema, que é o incentivo financeiro de políticas afetas. Eu vou analisar à luz da Constituição Federal. Também, como a Constituição Federal ainda não está atualizada com a emenda constitucional 120 de 2022, eu trouxe ela para nós fazermos uma análise dos pormenores do financiamento do sistema de saúde, especificamente do agente comunitário de saúde e do ACE. Se nós olharmos o artigo 198, parágrafo 5º da Constituição Federal, diz o seguinte: lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para o plano de carreira e regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, para o cumprimento do referido piso salarial. À luz desse parágrafo 5º, podemos explicitamente identificar que o repasse federal da União para os municípios, para estados e municípios, ele é de cunho complementar. É aquilo que nós chamamos de assistência financeira complementar da União para com os entes federados. E a lei, a Constituição Federal, ela é explicativa, bem clara, quando ela diz que uma lei federal iria dirimir todas essas questões com relação ao piso salarial. E temos a lei que chamamos de lei madre dos ACS e ACE, que é a lei 11.350 de 2006. É como se fosse a LDB para a educação. E nós temos também a lei 12.994 de 2014, que foi a lei que instituiu o piso salarial dos agentes comunitários de saúde. Eu estou fazendo essa contextualização para entrar, de fato, na temática que escolhi. Quando analisamos a emenda constitucional 120 de 2022, ela é bem clara, bem sucinta, e ela diz que o financiamento das atividades de ACS e ACE nos municípios, ela é de corresponsabilidade dos entes. A União, ela entra com a sua parte, que é 95%, e os municípios, os estados e municípios, através das receitas como IPTU, Imposto de Renda, ISS, Fundo de Participação dos Municípios, esses impostos, essas receitas, financiariam o restante do salário dos vencimentos de ACS e ACE. No entanto, o que se vê, pela matemática que eu fiz agora há pouco, é que a União ela está financiando 100% o vencimento do ACS e do ACE. Além disso, a União, ela todo ano coloca uma parcela adicional, que é a 13ª parcela, como incentivo financeiro para os ACS e ACE. Hoje, fiz uma análise à luz de toda essa legislação e algumas portarias, e vendo essa corresponsabilidade do custeio entre os entes federados,
a gente pode perceber que a emenda constitucional, ela acabou com a ambiguidade que existia na lei. Quando ela diz que cabe aos municípios fazer a parte com relação ao pagamento de consectários, vantagens, incentivos, auxílios, gratificações e indenizações, a fim de valorizar o trabalho desses profissionais. Então, aquilo que era implícito à luz da Constituição Federal, a emenda constitucional deixou explícito que a União financiaria toda a parte salarial dos ACS, em contrapartida, os municípios pagariam as vantagens, os auxílios, as gratificações, as indenizações. Isso é muito claro aqui na emenda constitucional. O que eu quero dizer com isso? Que aqueles 95% que a União financiaria, que no meus cálculos já está financiando 100% do salário, o município com as suas receitas ficaria, portanto, com a obrigação de fazer o pagamento dessas vantagens. Por exemplo, a gratificação natalina, que nós conhecemos como 13º, correria por conta do município e não da verba federal que a União destina aos municípios. À luz da portaria 674 de 2013 do Ministério da Saúde, ela divide o financiamento em duas partes. O financiamento de investimento de custeio, que seriam os subsídios do ACS, e o incentivo adicional, que é pago uma vez por ano como verba de gratificação pelo trabalho, pelo empenho e pela valorização dos profissionais da categoria ACS e ACE. Era uma espécie de abono que é pago em parcela única. E deixando bem claro que não é o 13º, não é a gratificação natalina, é o incentivo que a União envia para todos os ACS e ACE do Brasil inteiro. Qual é o salário base dos ACS e do ACE? A própria emenda constitucional ela deixa clara que é 2 salários mínimos, o mínimo que o município tem que pagar. E eu fazendo o cálculo do repasse financeiro que chegou ao nosso município, que temos 101 ACS cadastrados, credenciados, dá exatamente esses 2 salários mínimos. Por isso que eu digo que a União está financiando 100% os ACS e ACE no âmbito do município de Cachoeira do Piriá. Outra coisa importante que a emenda constitucional trouxe, a emenda 120, foi que antes da emenda ser promulgada, as despesas de pessoal, ACS e ACE, era contabilizado na Lei 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Após a publicação da lei, da emenda constitucional 120, deixou de ser. Isso quer dizer que aquele limite de gasto de pessoal não vai ser impactado com o pagamento do incentivo financeiro aos ACS e ACE. Também, uma coisa importante que não posso deixar de falar é que essa parcela anual, que caiu agora no dia 13 de dezembro, como incentivo financeiro, ela é exatamente R$ 2.424 por ACS. Por ACS. Está lá no portal do FMS, para quem quiser pesquisar. Ela caiu no dia 13 de dezembro. E para finalizar, eu quero dizer que, caso não se pague o incentivo, o que pode acontecer? Vejamos. O artigo 3º da lei que cria o piso, que é a Lei 12.994, o artigo 3º, ele é
bem taxativo. Ele diz o seguinte: as autoridades responsáveis responderão pelo descumprimento do disposto nesta lei, nos termos do Decreto-Lei 2848 de 1940, que é o Código Penal, do Decreto-Lei 201 de fevereiro de 67, além de outros termos jurídicos que estão aqui. Mas eu selecionei esses dois para enfatizar principalmente o último que eu acabei de ler, que é o Decreto-Lei 201. Esse Decreto-Lei de 1967, que está em pleno vigor, ele fala a respeito dos crimes que podem afastar prefeitos. E o que diz a lei é que o descumprimento dessa lei, que garante o pagamento de incentivos aos ACS, o descumprimento dela importa cassação de prefeito nos termos do Decreto 201 de 1967. E eu analisando aqui o Decreto-Lei, eu pude perceber que ele cai nos dois crimes, tanto no crime de improbidade administrativa, que fica no âmbito do Tribunal de Justiça, como no crime, nas infrações político-administrativa, cuja competência se dá pela Câmara Municipal de Vereadores. Portanto, não resta dúvida que os ACS e ACR, eles têm não só o direito de receber esse incentivo que caiu no dia 13, mas a prefeitura, o prefeito, juntamente com o secretário de saúde, eles têm o dever, a obrigação de realizar o pagamento para não cair no crime de improbidade administrativa, no crime político-administrativo. Muito obrigado a todos e uma boa tarde.